Olá para todos. Agradecemos mais uma semana, a presença de vocês em mais uma semana de atividades do nosso pré-vestibular social, nós todos da coordenação de biologia. Nas 2 últimas semanas, vocês tiveram apresentações sobre a origem da vida. Antes disso, a gente discutiu as características das células, célula procariótica, célula eucariótica. E hoje a gente retoma uma aproximação com os conteúdos da apostila, basicamente o capítulo 5, a unidade 5 do nosso módulo 2, para conversar um pouco sobre cromossomos. Importante ressaltar que muitos desses conteúdos podem ser aprofundados no material existente no módulo 2. Então a gente sugere, vamos reforçar isso no final do vídeo, a leitura desse material e a discussão com os seus mediadores. Quando nós discutimos a estrutura de uma célula eucariótica, a gente verificou a presença de um núcleo, de um citoplasma e de uma membrana plasmática. O que é um cromossomo? O cromossomo é formado por uma substância chamada cromatina, que ela está formada, ela se estrutura no interior do núcleo de uma célula. A associação do ácido desoxirribonucleico, do DNA, que nós já discutimos também em aulas anteriores, com determinados tipos de proteínas. Então, na intérfase, que é uma etapa da divisão celular, do ciclo celular, melhor dizendo, que a célula não está em divisão, a cromatina ela vai estar sendo localizada a partir de processos de coloração, melhor dizendo, do núcleo. E aí a gente consegue verificar a presença da cromatina, de um chamado nucleolo dentro desse núcleo e do nucleoplasma, onde vamos encontrar ali uma série de substâncias diluídas. E o que acontece? A cromatina, no processo de divisão celular, ela começa a sofrer um processo de condensação ou de empacotamento, formando corpos densos, que vão ser os cromossomos formados no processo de mitose, divisão celular, e que vocês vão conseguir aprofundar isso nas próximas aulas, também com a ajuda dos mediadores. Então, a cromatina é a precursora, a partir do seu empacotamento, dos chamados cromossomos. Intérfase e mitose são etapas do chamado ciclo celular. Nós vamos também perceber que existe mitose e meiose, são 2 tipos distintos de divisão celular, que é um assunto também para ser discutido no futuro, não agora. Então, a cromatina, ela está presente no interior do núcleo. Essa cromatina, ela no processo de divisão celular, ela vai se condensando para formar os cromossomos. É o que está representado nesse slide. Então, à esquerda, o processo do núcleo com a cromatina, e à direita nós verificamos aqui a formação dos cromossomos. Consequentemente, vale a pena a gente dar uma aprofundada na formação, na estrutura de um cromossomo. O cromossomo ele tem a formação por 2 cromátides, no seu centro, nem sempre às vezes no centro dividido equilibradamente a estrutura de um cromossomo, há uma região chamada de centrômero, que vai ser importante em etapas da divisão celular. Então, 2 cromátides se unem a partir de um centrômero para formar o cromossomo. O cromossomo, ele em conjunto com outros cromossomos, vai formar o que a gente chama de cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de uma célula. Cada espécie vai ter um conjunto ou um número específico de cromossomos. Na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. Está representado esse cariótipo da espécie humana nesta figura, sendo que há a diferenciação dos cromossomos chamados sexuais, duplo X na mulher e XY no homem. E à direita, a gente consegue verificar uma síntese do que foi explicado. Perceba o seguinte: os genes consistem em ADN ou DNA. Vocês vão se lembrar da molécula em dupla hélice.
que nós discutimos também em aulas anteriores, a duplicação semiconservativa. O que acontece com esse DNA? Eles vão se empacotando, eles vão se enovelando, né? Que é o que a gente está mostrando aqui na parte de baixo, para formar a cromatina, junto com as proteínas, vão formar os cromossomos. E no interior da célula, nós temos, no caso da espécie humana, esses 23 pares de cromossomos, que é o chamado cariótipo, que é o conjunto, repito, de cromossomos de uma célula. Então, eu fiz a descrição aqui de baixo para cima. Se nós olharmos ao contrário, na direção das setas, nós temos isso. Olha, o conjunto de cromossomos no núcleo de uma célula, pronto numa divisão celular, não está em período de intérfase, vamos considerar isso, porque você tem a condensação, o empacotamento da cromatina formando os cromossomos, aqui, a estrutura do cromossomo, eu estou passando aqui a setinha do mouse. Vocês podem perceber que é bem similar a essa imagem aqui da esquerda. Temos o centrômero, uma cromátide e outra cromátide. E depois, se nós considerarmos como se estivéssemos colocando uma lupa, o que ocorre? Os cromossomos são formados por uma cromatina, pela chamada cromatina, que foi empacotada, enovelada, a partir de DNA e de proteínas. Então, está a explicação aqui nessa imagem à direita, que tem sombreado em azul, de como os genes são formados a partir da existência do ácido desoxirribonucleico, que, junto com proteínas, forma a cromatina, que vai se enovelando até formarmos os cromossomos, que, de acordo com cada espécie, terá um conjunto de pares de cromossomos formando o cariótipo de uma célula. Bom, essa é uma apresentação que está mais destacada, mais elucidada no capítulo 5 da nossa unidade 2. Tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6, que será o vídeo da próxima semana, é importante que vocês façam a leitura. Primeiro, essa semana, façam a leitura do capítulo 5. É um capítulo que tem bastante exercício, bastante atividade, conjunto de atividades e de exercícios nesse capítulo. A gente recomenda fortemente que vocês leiam esse material, tentem resolver os exercícios e as atividades desse capítulo, reflitam e discutam e tirem as dúvidas com os seus mediadores, que novamente a gente agradece da coordenação de biologia, uma importante função nesse momento de pandemia, de elucidação, de desdobramento e elucidação dos conteúdos apresentados nas nossas videoaulas. Muito obrigado e até a semana que vem.